Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula aberta da metodologia Petor. Hoje nós vamos falar sobre como nos purificarmos das nossas imagens. Imagens é um tema que o Petor fala muito, tem várias palestras de imagens e hoje a gente vai falar sobre esse aspecto aí das imagens. O que está aí, a palestra que a gente vai estudar hoje é a palestra 40. Eu sou Heitor Gottberg Fagundes, sou facilitador da metodologia Petro e sou terapeuta. Um prazer saber que você se interessou por essa palestra. E se você chegou nesta palestra, provavelmente é porque algo dentro de você te chamou para esse tema. Então, aproveite. Para quem talvez não conheça o Petro, que eu gosto sempre de dar uma introdução, o Petro, que é um caminho de autoconhecimento de origem espiritual que fala dos temas da vida humana, ou seja, a nossa vida mesmo. Por exemplo, as nossas imagens. Por que que é de origem espiritual? Porque foram 258 palestras canalizadas entre março de 57 e janeiro de 79. E a entidade que transmitiu esse conteúdo, a gente denomina ela de o guia. Então, o guia disse isso, o guia falou aquilo, é o que está escrito na palestra. E a médium que serviu de canal foi a Eva Pierracos. Então, quem quiser pode também pesquisar um pouco a vida dela, saber quem ela foi. Todo esse conteúdo ele é protegido por copyright, existem as regras de utilização, tanto da Password Foundation nos Estados Unidos, que autoriza o Password Brasil a utilizar esse material dentro dessas normas, e o caminho do Password utiliza para você fazer todo o caminho de autoconhecimento 5 ferramentas, que é a prece, a meditação, a leitura das palestras, que você pode fazer sozinho, né? Você escolhe aí palestras que você queira ver, queira estudar, o estudo dessas palestras, que pode ser feito de maneira em grupo ou individual, e um exercício chamado revisão diária. Então, quem quiser saber mais, pode entrar em contato através do site vhterapias.com.br. Tem uma partezinha ali específica do Petro com mais informações. E aí, para a gente começar a aula de hoje, vamos começar usando as duas dessas ferramentas, certo? Que é a prece e a meditação. Para isso, eu vou convidar você a fechar um pouco seus olhos, respirar tranquilamente e se colocar numa posição de recepção de ajuda espiritual para absorver o conteúdo dessa palestra de forma muito suave, muito profunda, muito amorosa. E em silêncio, vá começando pela sua prece. Uma prece pessoal sua, que você utilize a sua mente, a sua alma, para realmente receber o conteúdo desta aula aberta. E a partir dessa oração, vá aproximando de você a energia do guia do Pathwork, como um canal de luz central que preenche todo o ambiente onde você está. Vá permitindo que essa energia do guia do Pathwork seja sentida pelo seu corpo físico. E veja como ela é para você. Se é uma energia agradável, desagradável.
E respire essa energia ao seu redor, deixando que ela penetre seu corpo físico. Reconhecendo o guia do Péstor como um emissário de Jesus, que trabalha pelo crescimento da humanidade, nos aproximando de Deus. Vá agora abrindo seu corpo emocional para essa energia do guia do Péstor, permitindo que as suas emoções sejam tocadas pela energia do guia do Péstor. E correspondendo a isso com uma enorme gratidão a Deus por permitir essa oportunidade. O próprio guia ensina que a nossa gratidão deve ser direcionada a Deus. E vá abrindo agora seu corpo mental para estar em conexão com a energia do guia do Péstor, criando um ambiente de paz mental, de tranquilidade, deixando que essa energia penetre profundamente em sua mente, limpando todas as confusões, todo tipo de caos. E agora vá abrindo seu corpo espiritual, assim como a sua conexão com os Espíritos de Deus que te acompanham, seu anjo da guarda. Que todos nós estejamos abertos à energia do guia do Péstor, nessa aula aberta em todos os nossos corpos. E nesse estado, vá se abrindo para as primeiras palavras do guia nesta palestra. Saudações em nome de Deus. Eu trago bênçãos, meus queridos amigos. Sejam neste momento abençoados. Eu saúdo os meus amigos de sempre, aqueles que estão aqui pela primeira vez, e saúdo também alguns dos meus velhos amigos, dando-lhes as boas-vindas em sua volta a este círculo. E veja como é para você receber essas palavras, sabendo-se uma alma que talvez já conheça esse conteúdo há muito tempo e que está voltando a esse círculo. Ou talvez como uma alma que está chegando aqui pela primeira vez. E nesse estado, vai se preparando para abrir os olhos, para a gente começar ou continuar a aula. Tudo bom? Bem-vinda, Cris. Obrigada, Heitor. Você pode ler, se você quiser, coloque seu celular de lado, vai ficar mais fácil para você ler, se você quiser. Uhum, O que tá. é Eu vou, purificação? eu vou abrir aqui no computador também, viu? Tá bom. O que é purificação? Purificação significa eliminar toda corrente e atitude contrária à lei divina que esteja atualmente presente na alma.
Estas correntes não podem ser consideradas simplesmente como pecaminosas, mas também como causa de sofrimento e prejuízo pessoal para todo ser humano que viola as leis divinas. O fato da violação ocorrer inconscientemente não muda o fato que o efeito que ela tem. Todos aqui sabem, sem exceção, o que é uma ação apropriada e, na maioria das vezes, fazemos o melhor possível para somente agir de maneira correta. Mas, por ora, nenhum de vocês é capaz de controlar suas emoções, entender seu significado escondido e reconhecer como estas emoções influenciam e têm influenciado sua vida. Obrigado, Cris. O que te chama a atenção nesse trecho? Me vem o recado, né? De que não é só uma questão de desagradar a nossa guiança, né? O nosso Deus, mas que é de fato algo que vai interromper mesmo a nossa vida, que vai barrar mesmo assim o fluxo, que vai mexer. E assim, de fato, cada dia que passa eu vejo que todos somos um, que todo impacto na minha vida afeta assim a vida dos outros, mexe mesmo, e não tem jeito, é um todo. É um micro no macro, né, como fala o guia. Então, assim, a gente de fato precisa ter muito cuidado mesmo e trabalhar essa coisa dessa purificação, né? Sim, você falou uma das coisas que é muito importante aqui, eu acho também uma das mensagens centrais desse slide, é assim, a gente às vezes fala assim, ah, tudo bem, eu sinto raiva de vez em quando, às vezes eu dou uns gritos com alguém, às vezes eu perco o centro, e tudo bem, né? Quem não faz isso, ou seja, isso não faz parte, vamos dizer assim. E o que ele está trazendo é que isso não é só um pecado, não é só uma corrente pecaminosa. Isso é causa de prejuízo para nós. É. A gente agride achando que fazendo mal ao outro, a gente não está fazendo mal a nós mesmos. E não tem jeito, né? Assim, faz parte da lei, uma das leis divinas é causa e efeito. Então ele está dando um pouco uma chamada na nossa consciência de que assim, olha, lute contra isso, não é se culpe. Realmente, em momento nenhum o guia fala para a gente se culpar sobre o fato da gente ter um eu inferior ou a gente agir contrariamente à lei divina. Mas ele vai falar da causa e efeito e vai falar, cuide disso. Né? Ele fala que nesse slide ele ainda fala, ninguém aqui está conseguindo, por mais que tente, já está conseguindo ter só emoções positivas, alinhadas com a lei divina. Mas o importante é, quando a gente descobrir uma emoção assim, entender o seu significado e olhar o efeito que ela tem. Quando a gente olha o efeito, a gente consegue fazer um pouco, mais um pedaço do trabalho de purificação. Faz Uhum. sentido? Faz, Heitor. E assim, uma das coisas que foi muito forte aqui é isso, né? Que é muito forte. O fato da violação ocorrer inconscientemente não muda o efeito que ela tem. Por mais que a gente faça, né, de forma inconsciente, mas assim, vai sim ter prejuízos, vai causar os efeitos, sim. E a gente também paga o preço por eles, sim, mesmo que eles sejam inconscientes, a gente acaba pagando também, que é o justo, né? E que na verdade é uma bênção, né? Se você for pensar, porque quando a gente percebe a violação, se a gente estudar aquela violação, a gente consegue trazer algo do inconsciente para o consciente. Porque às vezes a gente até faz inconscientemente. Se a gente não para olhar, a gente vai fazer de novo, porque a gente nem trouxe para o consciente. Agora, se eu uma vez por dia paro e falo assim, poxa, aqui eu violei uma lei, aqui eu agi inconscientemente. A gente pode olhar para aquilo e falar assim, ah, então é isso que está aqui. Então a gente começa a trazer para o consciente a partir da violação que aconteceu. Eu vou ler esse efeito das imagens. Talvez vocês possam pensar em pessoas cujos padrões éticos sejam infinitamente inferiores aos seus e que, ainda assim, pareçam se dar melhor. Não entendem a lógica da situação nem a sua justiça, entre aspas. Como já expliquei, a razão é que no subconsciente a personalidade cria reações e conclusões que tomam uma forma rígida. Esta forma rígida chamamos imagem. Essa imagem consiste em certas impressões a partir das quais foram tiradas conclusões erradas. Essas conclusões causam uma reação em cadeia, não
apenas dentro da alma da pessoa, mas acabam controlando e direcionando sua vida externa também. Elas o fazem pela simples razão de que a existência da imagem é desconhecida pela personalidade. Nesse caminho, no- Neste caminho, nos envolvemos na busca dessas imagens errôneas que a alma humana ancora. Então, essa é uma questão que às vezes a gente é, se debate mesmo, né? A gente busca agir o melhor, busca ser ético e ver pessoas que é, parece que não são tão corretas assim e se dão melhor, né? Então, o que que ele está trazendo? Eu peguei essa imagem do anjinho, que muita gente tem uma imagem dentro de si de que precisa ser um anjinho na vida. E tenta fazer de tudo para ser um anjo, assim, a pessoa é um anjo. Só que isso é conseguido através de uma forma rígida. No sentido de, primeiro, que a gente não é anjo, ninguém é anjo aqui, todo mundo está encarnado, é ser humano, né? Então, a gente está numa falsidade quando a gente tenta forçar em nós uma imagem de anjo. E outras pessoas talvez nem tenham essa imagem, ela, assim, ela põe para fora até a negatividade, a inferioridade dela, mas é mais real, porque não tem uma imagem fixa, entende? Então, o que ele está dizendo aqui? Que a imagem é um problema, porque você não está sendo real, você está tentando se forçar a ser algo a partir de uma imagem. E aí, isso acaba controlando a nossa vida se a gente ficar preso. Eu preciso ser um anjinho, eu preciso ser um anjinho, eu preciso ser um anjinho. Mesmo que não esteja nessa fala consciente, no inconsciente existe lá, eu preciso ser um anjo, eu preciso ser um anjo. E aí, o que que a gente vai fazer? Vai sair soltando o nosso demônio aí para todo mundo? Não. A gente vai reconhecer e esse caminho ajuda muito a descobrir as imagens e descongelar, a purificar essas imagens de maneira positiva. Tem como sim, é o que a gente estuda aqui. E claro que também a gente não pode achar que essa pessoa que também sai aí fazendo o seu pior e é antiética, etc., está sendo boa. Não, ela pode estar até sendo mais real, mais verdadeira, mas também não é o adequado e nem é o que o pastor vai propor. Existe um outro lugar, um lugar de realmente agir dentro da nossa humanidade e de maneira positiva, mas isso é construído se atravessando tanto as imagens quanto o eu inferior. A autorresponsabilidade. Cris, você pode ler? Peraí, filho, só um minutinho. Posso sim, Heitor. Autoresponsabilidade. Eita, foi logo para mim essa. Autorresponsabilidade. A disposição para aceitar uma dificuldade, reconhecendo sua própria responsabilidade, ao invés de culpar vagamente a injustiça da lei divina, é o que constitui a verdadeira humildade, meus queridos. Esta humildade verdadeira não pode ser um estado completamente passivo, pois esse estado tem tão pouco a ver com humildade quanto as atitudes declaradas de revolta e rebelião. A atitude é passiva na medida em que aceita o estado temporário de sofrimento, A entendendo. humildade, Cris. Perdão. A humildade é passiva na medida em que aceita o estado temporário de sofrimento, entendendo que ele é autoimposto, mas ela também é completamente ativa em sua disposição de trabalhar e lutar na superação da distorção, reconhecendo a própria responsabilidade por todo o sofrimento da maneira mais direta possível. Somente após a identificação da sua responsabilidade, devagarzinho, gradualmente, será capaz de reeducar suas emoções, dissolver suas imagens e criar e criar formas novas e produtivas em sua alma. Muito bem, Cris. O que que te traz esse trecho? Me vem muito essa parte que ele fala que esta humildade verdadeira não pode estar no estado passivo, pois esse estado é tão pouco a ver com humildade quanto as atitudes declaradas de revolta e rebelião. Sim, o que Porque, que isso assim, te traz? me traz muito, assim, a responsabilidade e as consequências, né, de ficar nisso. Eu tô sofrendo, sabe? Tô sofrendo Uhum. muito isso e aquilo. Que ele diz que é a mesma coisa de você
se revoltar e de se rebelar contra aquilo. Quando você diz, ah, é assim mesmo, aconteceu isso, é que pena, e fica muito nessa coisa sem agir, né? E é Porque, interessante que ele junta o termo humildade com isso, porque muita gente fala assim, ah, eu sou humilde, eu não vou pedir o que é meu. Tem muita gente, até em casos de divórcio, assim, ah, vou ser humilde, vou dar tudo para outra pessoa. Às vezes isso não é humildade coisa nenhuma, a pessoa não quer enfrentar a realidade, né? Ou em várias situações, ah, eu vou ser exatamente, humilde, eu não vou exigir os meus direitos. E isso são vários exemplos também de uma imagem. Qual é a imagem de ser humilde? Ser humilde é aquele que aceita tudo, que não pede nada. E aí aqui ele está dizendo, eu posso ser humilde no sentido de aceitar que esse sofrimento sou eu que estou impondo ele para mim, ele é autoimposto, ele é temporário. Beleza, nisso eu sou humilde, porque eu não culpo o outro. Mas faz parte da humildade querer pegar na mão o problema e resolver esse problema, e agir por movimento, né? Eu peguei, por exemplo, essa foto dessa moça, que ela tá com os papéis na mão, umas coisas que ela viu ali que estava meio bagunçado e, na minha percepção, tá arrumando. Então, isso é humildade, pelo que ele define aqui. E isso é uma chave que, às vezes, ajuda a desmontar um pouco algumas imagens que a gente tem sobre humildade. Ele traz justamente que a humildade é identificar a minha responsabilidade. Então, poxa, eu que baguncei esse negócio, eu que deixei na minha vida essa oportunidade de escapar. Deixei mesmo, poxa, que droga, aceito. Deixa eu pegar agora na mão o problema, o que isso causou, e lentamente ir mudando esse cenário. Pode ser fora e pode ser também nas nossas emoções. Por exemplo, uma pessoa que cai muito na raiva, cai muito no ódio, na irritação, e age de forma dessa forma. Fala assim, poxa, eu que estou causando essa ação, eu que estou agindo baseado na minha raiva. Deixa eu trabalhar essa minha raiva e gradativamente eu vou começando a identificar o que é que causa raiva em mim, por que que esse tipo de gatilho gera raiva em mim. E aí, com esse trabalho, a gente começa a mudar e reeducar as nossas emoções. E muitas vezes a raiva, a perda do centro, ou o ódio, ou a tristeza profunda, etc., está muito ligada a uma imagem. Ah, eu tinha a imagem de que a coisa tinha que ser assim. A coisa não é assim, isso gera muita emoção. E se a gente começa a trabalhar, a gente descobre a imagem, descobre a emoção e vai lentamente aí dissolvendo e transformando isso. E aí a gente assume a autorresponsabilidade e a humildade da melhor maneira. Faz sentido? faz sim, Heitor. Agora é assim, sabe, Heitor, só uma situação que eu vejo, porque muitas vezes ele fala assim, tipo um geralzão, sabe? Você é responsável, assim. Claro que eu acredito que para chegar nesse estado aí de birra, de revolta, né, de muita resistência, eu acredito que realmente é sim uma responsabilidade 100% nossa, né, para chegar nesse estado. Mas eu penso que existem muitos fatores que não é só a gente. Mas Uhum. claro que independente do que aconteça com a gente existe esse Deus interno, né, que a gente pode sim trabalhar ele, né, e saber lidar com as situações, né, e ter sabedoria, é esse Deus que nos ensina. Mas eu vejo que existem fatores externos também que mexem com a gente, né? Então, essa é uma questão muito boa da autorresponsabilidade. Porque tem muitas vezes, muita gente que se revolta com a ideia de que não, tudo é autoimposto, né? Como ele diz aqui. Como é que eu vejo, e vejo isso, né, na minha profissão também, mas no dia a dia trabalhando com pet. O nosso pedaço é autoimposto. Então, vamos dizer assim, alguém vem e aponta uma arma para nós. Eu não acho que a gente criou a pessoa apontar a arma para nós. A pessoa está de fato ali apontando uma arma para nós. Mas o que, que é nosso? É a nossa forma de reagir. Por exemplo, se numa hora dessa eu fico com medo, esse medo é meu. E é um medo válido, tem alguém apontando uma arma para mim. Então, esse nosso pedaço é totalmente nosso. Uma outra pessoa, por exemplo, um policial, talvez o cara apontou a arma e ele nem sente medo, ele fala, ele conversa com a pessoa.
Uma outra pessoa, por exemplo, nem percebe o medo que está, ela sai correndo ou chora, nem sabe como está se sentindo. Cada um vai ter uma reação diferente ao que o mundo traz. Então, o que a gente vai trabalhar e como se comporta a partir do que o mundo traz. Então, nesse sentido, e vou dar um exemplo menos violento, porque realmente aí é um motivo para ter um medo válido. Por exemplo, alguém nos acusa injustamente. Vai dar raiva. Então, faz uma acusação que para algumas pessoas vai dar raiva, para outras pessoas fala assim, essa pessoa está louca, meu, nem vou dar atenção. Então, cada um tem a sua forma de reagir. Então, de fato, não é o outro. É a gente tomar posse do que acontece conosco. E o que acontece conosco é 100% nosso. Então, o mesmo estímulo do outro pode gerar reações diferentes em cada um de nós. E como pode gerar reações diferentes em cada um de nós, cada um é responsável pelo que sente. Faz sentido, Cris? Ajuda aí a compreender essa relação com o outro? Sim, com certeza. Esse é um assunto longo, assim. Se a gente tivesse um grupo de estudos, dava para pegar casos práticos, dava para. Não, aqui um pedaço disso é do outro. Isso acontece muito no grupo de estudos. É você, não, isso aqui eu não posso pôr esse pedacinho de culpa lá no outro. E a ideia não é trabalhar com a culpa, é trabalhar com a autorresponsabilidade e com a consciência de si mesmo. É um assunto um pouco mais comprido, mas muito bom que você trouxe isso à tona. Eu costumo dizer que o do outro não me cabe, sabe? É É, tipo assim, é do outro, não, então não me cabe. Deixa eu resolver o que é o meu, que eu não consigo nem resolver os meus, imagina do outro. exato, essa é uma ótima dica. Vamos lá. Encontrando imagens. Eu vou ler essa aqui. E agora, mais alguns conselhos sobre o processo de encontrar as imagens. A tarefa é difícil. Nunca nada lhe dará tamanho poder, tamanho sentimento de segurança, do que ir adiante nessa estrada, pelo menos depois de passados os estágios iniciais. Primeiro, você coletará uma enorme quantidade de informações isoladas sobre as suas reações internas. Ao deixar suas emoções virem à superfície e ao reformulá-las em palavras concisas, ao invés de colocar essas emoções de lado e escondê-las, descobrirá que nunca havia percebido. Descobrirá coisas que nunca havia percebido. O meu primeiro conselho, queridos amigos, é que depois de terem encontrado alguns desses círculos viciosos, coloquem concisamente em palavras quais são as conclusões errôneas desses círculos. Escreva para que a conclusão errônea não possa mais escapar de sua mente consciente. Aí comece a meditar sobre como essa conclusão errônea influenciou a sua vida, pois sabemos que nada é tão poderoso como essas imagens. Então, aqui ele dá uma dica muito forte, várias dicas, né? Primeiro, que essa tarefa não é fácil. E aí, ele fala assim: veio uma imagem? Escreve. Por exemplo, eu vi uma imagem minha agora, preciso me precaver. Que tem a ver com uma imagem assim, um homem não é precavido, um homem precavido vale por dois. Então, poxa, se um homem precavido vale por dois, eu vou ser precavido. Então, isso tudo são imagens, pequenas imagens que estão ali que gera, por exemplo, ansiedade. Poxa, o que pode estar acontecendo aí no futuro que vai me deixar, que eu preciso me precaver? Então, isso tudo, se a gente rapidinho escreve, a gente não perde. Então, esse é o trabalho, né? A gente ir cada vez mais podendo pegar. E por mais que a gente trabalhe essas imagens, sempre tem uma ou outra que ainda está lá escondida. A gente vai lá, pega ela também, trabalha e pode fazer isso também no exercício da revisão diária, percebendo os nossos padrões de comportamento que se repetem, né? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que está sempre pensando no futuro, em vez de ficar aqui no momento presente, assistindo nada, de repente o pensamento vai lá no futuro, vai lá no futuro, vai lá no futuro, fala assim, peraí, qual que é a imagem que tem aqui? Pode ser essa, preciso me precaver, ou outra, assim, não dou conta de prestar atenção. As pessoas que talvez tenham TDAH já criou uma imagem, não, eu não dou conta. Então, qual é a imagem que está aí sobre que você tem de si mesmo ou do mundo que
pode estar impactando aí essa sua vida, a sua vida, o seu comportamento a partir das imagens. Faz sentido, Cris? Algum comentário? Total. Essa é a minha imagem, eu não dou conta, eu não consigo, sabe? Pronto. E depois que passa, eu disse, meu Deus, eu consigo, é tão fácil assim. Mas na hora eu faço, sabe, meu Deus do céu. É. Então, isso olha a força que tem. Quando a gente dá nome para essa imagem, rapidinho ela se dissolve, porque a gente pode testar ela, né? Então, esse é o trabalho mesmo, de encontrar as imagens a partir do olhar da repetição do comportamento, dos padrões de comportamento, para a gente ver lá da onde vem essa imagem. Você pode ler esse slide, Cris? Tá no mudo, Cris. Sim, listando padrões. As imagens atraem certas situações que são correspondentes a elas, atraem pessoas e circunstâncias. É desnecessário que vocês É desnecessário dizer que vocês devem fazer suas listas de problemas e conflitos, preto no branco à sua frente. Primeiro, pensar um pouco. Encontre um denominador comum a todos estes conflitos. Você ainda não saberá a causa, nem como surgiram os conflitos. Mas, no estágio em que houver encontrado estes ciclos viciosos, poderá encontrar um pouco além e encontrará um denominador comum a todos eles. Depois de ter feito esta lista, você provavelmente ficará intrigado ao saber que certos problemas ocorreram repetidas vezes e ainda que de formas variadas mostrem certo padrão de repetição. Este é o verdadeiro indicador de que uma imagem está envolvida. O primeiro indicador. Esse é o primeiro indicador de que uma imagem está envolvida. O que isso te traz, Cris? Rapaz, aqui é literalmente assim, eu tenho vivenciado, né, muito isso, de ver padrões, sabe? E aí você acaba indo para a imagem mesmo e ver que é realmente isso aí. É muito importante. E é como ele fala, mesmo, por mais que tenha alguma diversidade, mas assim, é uma repetição, sim, pode mudar. E a gente vai vendo aquela coisa do espiral, né? Realmente vai melhorando, mas continua repetindo, vai melhorando, mas enfim. Mas eu vejo que é possível, sim, é, encontrar, realmente é possível, sim, resolver. Então, a chave que você falou é exatamente isso, né? Olhar para isso. E duas coisas que eu acho muito importantes que a gente tende a não fazer é, primeiro, olhar de frente para aqueles conflitos. Como que é o conflito na sua vida hoje, né? Às vezes até, talvez pessoas um pouco mais serenas, falam assim, não, minha vida está em ordem, não tem muito conflito. Mas se você parar para olhar para o seu dia, né? O que que aquilo mexe com você? O que que do seu dia não está legal? E você pode chamar aquilo de conflito. Aqui eu estou em conflito comigo mesmo. Então, nesses lugares, é importante dar uma olhada e listar, né? Poxa, esse tipo de conflito acontece todo dia? Acontece uma vez por mês? E se tem um conflito que se repete, tem uma imagem envolvida que é importante pesquisar. Então, ele traz novamente à tona essa consciência de que a gente pode olhar para os padrões e identificar ali, a partir dos conflitos, qual a imagem que está atrelada a eles. Tudo bem? Eu Sim, vou ler isso aqui, A Fuga da Dor. A fuga da dor. Depois que a conclusão errada estiver clara na sua mente, depois de ter reconhecido como ela influenciou sua vida, comece a reverter o ciclo e a conclusão para o seu oposto. A essa altura, apenas em teoria, pois emocionalmente é lógico, você ainda não consegue viver de acordo com as reações certas. Ah, deixa eu fazer uma pausa aqui e voltar, porque teve uma outra coisa que você falou que eu lembrei, que é o seguinte.
você falou um pouco dos outros, né? Lembra que você falou assim, ah, o outro vem e faz tal coisa para mim. Uma parte da responsabilidade é do outro. Lembra, Cris, que você falou agora na... Então, Sim, o que ele está falando aqui também é que as nossas imagens atraem certas pessoas e certas circunstâncias. Então, é mais um ponto de autorresponsabilidade, no sentido de falar assim, eu também estou atraindo aquilo que eu preciso para conseguir ver uma imagem. A imagem faz isso para que a gente a veja. Então, é mais uma situação aí que a gente também tem como trazer a autorresponsabilidade para nós, sem culpar, mas principalmente podendo agir, né? Assim, reconhecer as nossas imagens em ação. Bem-vinda, Geda! Está me ouvindo? Ah, a Geda não ativou o som ainda, daqui a pouco ela entra. Agora sim, feito esse alerta, esse tema mais da autorresponsabilidade, da atração, a gente vai seguir. A fuga da dor. Depois que a conclusão errada estiver clara na sua mente, depois de ter reconhecido como ela influenciou sua vida, comece a reverter o ciclo e a conclusão para o seu oposto. A essa altura, apenas em teoria. Pois emocionalmente é lógico, você ainda não consegue viver de acordo com as reações certas. Existem muitos fatores gerais que se aplicam às imagens. Um fator invariável é que a entidade humana tem medo de ser ferida, tem medo de coisas que vão contra a sua vontade. Devido a esse medo, o qual só existe como resultado da obstinação e do orgulho, a personalidade constrói defesas erradas. Pensa que adotando certa atitude evitará aquilo. O erro está no fato de que, ao construir essas defesas erradas, não evita o sofrimento. Na verdade, ele se torna pior. Então, aqui ele traz à tona a questão que é muito comum para a gente, na nossa vida, tentar fugir de qualquer coisa que vai nos causar dor. Né? Fala assim, ah, eu vou agora fuçar nas minhas imagens, né? Eu vou lá ver que eu boicoto a mim mesmo, ou que eu tenho imperfeições ali que me atrapalham a vida. Isso não é intuitivo, é contra-intuitivo que eu gosto de chamar. Mas com o trabalho de autoconhecimento, a gente começa a ser contra-intuitivo para melhorar a vida, para realmente endereçar os problemas. Como, por exemplo, vir para uma aula dessa, né, querer aqui receber um conteúdo que altera o nosso olhar. Em vez da gente olhar para fora, a gente começa a olhar para dentro. Então, são novos conteúdos que, se fazem sentido para você, a gente pode olhar. E um deles é, por exemplo, a nossa tendência a fugir da dor. Então tem que tomar cuidado para não ficar obstinado pela dor. Então agora também eu vou pegar todas as dores e vou pegar a dor 1, 2, dor 2, dor 3, pegar já o pacote todo, porque às vezes isso é uma obstinação que impede você de ver a dor fundamental. Né? Por exemplo, você leu num livro que a gente tem uma dor de quando o prazer acaba. Ah, então agora eu vou achar na minha vida quando o prazer acaba porque eu li num livro. Isso é uma forma, mas às vezes é muito mais simples pegar os padrões do que vem acontecendo na vida. Por exemplo, você está com uma vida relativamente prazerosa. Você não está fugindo do prazer, você tem aquele tanto de prazer. Mas, ao mesmo tempo, na sua vida, o relacionamento com os amigos não está legal. Todo amigo seu fura compromisso com você, te deixa na mão. Isso é algo real, é palpável. Então, talvez ali, onde é real e palpável, tenha uma dor que você não está vendo. De repente, a raiva dos seus amigos. E ali você pode começar a trabalhar em cima de algo que é real. Então, ele está convidando a gente aqui a não fugir, mas também olhar com atenção e também reconhecer que o comum é a gente construir defesas. Então, a defesa, por exemplo, de não olhar para esse exemplo que eu dei dos amigos, é falar, não, meus amigos são legais, etc. Tudo. A gente racionaliza, cria uma defesa e não olha para aquela relação que está, de fato, ali trazendo sofrimento e pode ser visto. Fala, Cris.
Você levantou a mão? Foi. Porque, assim, né, então a gente precisa aquela coisa do orar e vigiar, né? Porque muitas vezes tá tudo bem tranquilinho na vida da gente e tudo, mas é como você falou, sempre vai ter uma questão que é para ser vista. Porque uma amiga nossa, né, Gelinha? Ela sempre diz assim, que quando tiver tudo resolvido, a gente não precisa mais estar aqui. Hum. Então, a gente sempre observar, sempre vai ter alguma coisa para resolver. Enquanto a gente estiver aqui, né, na Terra, então sempre vai ter alguma coisa. Então, é como você falou, é observar, tá tudo tranquilo com meu marido, com os meus amigos, isso, mas às vezes com a mãe não tá, com o pai não tá, com o trabalho, né, com o estudo, então assim, sempre vai ter alguma coisa para a gente ver. Cris, você traz duas chaves muito importantes. A primeira é essa mesmo, que se olhar bem, sempre tem, né? Agora, tem um outro lugar também que é importante, quando a gente está com a vida relativamente estável, a vida está fluindo. Pode ser um convite também para um avanço. Peraí, o que eu poderia crescer mais do que eu estou? Graças a Deus, sei lá, o financeiro está resolvido, está equilibrado, é, o, o relacionamento está bem, com os meus pais, sei lá, tem uma questão deles, mas é deles. Às vezes a vida dá uma acalmada, não porque a gente ficou perfeito, mas é como uma chance de dar um salto de crescimento e se desafiar numa nova direção. Então a gente não precisa esperar uma crise e ficar também caçando pelo em ovo, né? Falar assim, ah, não, com os meus pais deve ter alguma coisa ainda, deixa eu olhar e deixa eu botar no microscópio a relação com os meus pais para ver se não tem mais nada. Eu, pessoalmente, não acredito nisso. Eu acredito que o que for problema mesmo que a gente tenha que lidar, ele vai aparecer. E se não está aparecendo nenhum, dá uma olhada. Agora, se não apareceu nenhum, aproveita e vamos crescer na direção que for melhor para a nossa alma. Para também não ficar obstinado naquela limpeza profunda, assim, eu tenho que escovar até sair a última sujeirinha. Então, esse é um alerta que eu faço para quem... E sempre vai ter trabalho. Pode não ter problemas. Isso é uma coisa que ao longo do PESTO que eu também fui integrando, que assim, pode ser que a vida não esteja muito problemática, mas trabalho sempre tem. O guia tem uma palestra que fala que, eventualmente, uma alma pode completar o ciclo, por exemplo, de trabalhar o eu inferior dela ao longo de uma encarnação e resolver pegar novos trabalhos na mesma encarnação. Então, trabalho sempre tem. E ali, nesse novo trabalho, ela vai pegar novos problemas, etc., mas vai ver isso sempre com uma forma muito positiva, como uma escolha que fez. Então, isso é um alerta também, mais uma possibilidade. A Geda chegou aqui, vamos ver se agora o áudio dela está funcionando. Quer ler esse slide, Geda? Só tem que abrir o áudio. Não, eu acho que a Geda não está podendo falar. Então, Cris, você pode ler? Abre o áudio só. Ainda está fechada. Deixa eu ver se eu te ajudo aqui pedindo para ativar o som. Conseguiu ativar, Cris? Não? Eu vou ler aqui então, porque eu estou vendo você falar, mas está com o áudio fechado. Então eu vou ler. Lidando com a dor. Então, pense na dor de um jeito um pouquinho diferente. Tente pensar sobre ela de uma nova perspectiva. Vocês perceberão que também a dor é relativa. O medo da dor é sempre infinitamente pior do que a dor propriamente dita. Existem pessoas que têm tal controle sobre suas mentes e corpos que podem suportar ferimentos horríveis sem nenhuma dor. Elas aprenderam a aceitar a dor por vir, aceitá-la sem nenhuma revolta, entregando-se a ela. Assim, o grau de relaxamento em que estão é tão alto que aquilo que doeria muitíssimo numa situação corriqueira não dói mais. Acontece exatamente a mesma coisa com a alma. Mas ainda, independentemente disso, muitíssimos dos seus problemas não existiriam
se entendessem a si mesmos e as suas imagens. Então, aqui ele traz essa imagem de pessoas que aprendem a relaxar em relação à dor. Eu peguei essa foto com um rapaz aqui com vitiligo, né, aparentemente, e ele parece que está bem com a vida dele. Provavelmente ele lidou por muito tempo com uma dor e aceitou a dor e consegue ter uma vida tranquila em relação à doença dele. Estou supondo, mas é possível, né? Muitas pessoas que passam por doenças graves, no começo é muito difícil, mas depois de um tempo, se a pessoa tem um trabalho bem auxiliado, faz um bom trabalho pessoal, ela consegue lidar bem com a dor que ela sentiu e que ela vive, talvez, para o resto da vida. Então, aceitar a dor é muito importante. Agora, também, muitos problemas não existiriam, simplesmente não existiriam se a gente entendesse as nossas imagens. Quando a gente de fato descobre a causa de uma dificuldade da nossa vida em uma imagem nossa, às vezes a gente consegue até alterar o resultado da nossa vida antecipadamente, inclusive. Fala assim, nossa, que bom que eu descobri isso aqui. Estava começando a me incomodar. Se eu deixasse, como chama? Ia piorar, mas eu já achei a imagem, já mudei a imagem, e aí começo a ter uma vida melhor, sentindo menos dor. Faz sentido? Muito, muito, É, muito. muito. E assim, outra coisa, né, que eu vejo é porque a gente precisa. É tão bonitinho, né, quando o Pet diz que você precisa entender o que é dor e dor. Que aí hoje eu vejo muito essa coisa assim. Eu passei por uma dor muito, muito grande. Só que eu vejo que era dor ou era dor? Aí, tipo assim, hoje eu vejo que não era dor, era mais resistência, mais esperneamento, sabe? E aí é diferente da dor, né? Que a dor, ela real. Aí é tão linda, ele até explica, por isso que eu sou muito apaixonada por esse caminho, que ele até diz assim, que a dor, ela é mais tranquila, ela é mais suave, não é no sentido que não doa, que realmente dói, mas é uma coisa assim, esse Deus que nos habita, né, é uma coisa apaziguada, que dói, é difícil, mas você se sente ancorada, você se sente, né? É possível. E aí, eu oscilo muito nisso, sabe? Ora eu tô nessa criança esperneando, reclamando, brigando, sabe? Mas aí quando vem esse bom senso, que é raro, mas quando chega assim é muito tranquilo. É uma dor que você consegue ser feliz, apesar da dor. Ele fala em várias vezes, o medo da dor é muito maior que a dor em si, porque o medo gera tensão. Então, deixa eu aproveitar então, Cris, que voltou seu áudio aí, pode ler esse slide? Sim, autoculpa. Meus caros amigos, quando descobrirem nesse trabalho que são responsáveis pela sua própria dor, terão alcançado um ponto nessa estrada. A Pontual. autorresponsabilidade somente representará um fardo na medida em que se sentirem culpados pelos erros interiores que encontrarem. Assim que superar esse estado de falsa culpa, tendo-se aceito sem revolta e raiva, sem o tipo errado de vergonha ou culpa, e ter coragem de ser você mesmo em todos os sentidos, a autorresponsabilidade o libertará. O entendimento daquilo que causou seus problemas, suas preocupações, seu descontentamento e infelicidade vão torná-lo tão forte, confiante e seguro como nenhuma falsa segurança conseguirá fazer. O que te chama atenção, Cris? Me chama a atenção a questão que eu vivi a vida inteira nisso, né? Nessa falsa culpa. Que eu lembro demais da coisa que eu vivia pedindo desculpa às pessoas, desculpa, desculpa. E no fundo, lá dentro, não tinha no arrependimento, não. Tinha só a questão de querer ficar apaziguado com a pessoa, com as Uhum. coisas, com as situações. Aí eu ficava sempre muito, eu errei, naquela ideia de falsa humildade. Que aí hoje eu vejo, não, peraí, errei, mas vamos ver o que que dá para fazer diferente, né? E muitas vezes eu fico me balançando para ficar nessa culpa. Não, Cristina, não entra nisso aí, não, pelo amor de Deus, meu filho. Dá para fazer Acho diferente? que Pronto. a chave é uma chave que o Pastor traz assim, a grande diferença entre culpa e arrependimento. Que o arrependimento, quando ele vem, ele é de uma vez, é que eu estou arrependido de ter feito assim.
E quando você se arrepende, tem várias formas que você pode fazer. Às vezes nem faz sentido você pedir desculpa para a pessoa, às vezes faz. Mas o melhor arrependimento, a melhor prova do arrependimento para mim, que eu vi também numa palestra do Petro, que é fazer diferente da próxima vez. Isso é belo, isso é nobre, né? Assim, errei mesmo, vou fazer diferente da próxima vez. Então é com isso que ele contrapõe um pouco essa tendência à nossa autoculpa. Por quê? Porque todos nós trouxemos eu inferior para trabalhar nessa vida. Então tem eu inferior, né? Então tudo bem que tem. E às vezes ele aparece. E quando ele aparece, a gente lida. Mas ele chama a atenção de que essa autoculpa vai trazer um fardo, né? Vai trazer um peso. E esse peso não faz bem a ninguém. Vamos lá. Eu vou ler esse. Não sei se a Geda já voltou o áudio dela. Não sei. Tá aí, Geda? Acho que não. Mas, de qualquer forma, eu vou ler esse último slide, né, que ele fala dessa superação, que é assim, quando o indivíduo aceita a dor por inteiro, ele a experimenta. E somente experimentando algo é que se chega ao seu cerne e o ultrapassa. Então, isso é uma chave que... Ativou o mudo. Oh, agora ativou aqui o som da Gida, peraí. Essa é outra chave muito forte que a gente pode levar para a vida, que é assim, se eu descubro uma dor e vivo essa dor, isso traz uma força. Porque a segunda vez que vier uma dor igual, normalmente ela vem menor, e se a gente já aguentou uma dor muito gigantesca com consciência, se vem uma segunda, eu já não morri naquela grande, nessa aqui que eu não vou morrer mesmo. Mas eu vou reconhecer que a dor ainda está acontecendo. Aí eu reconheço, nossa, de novo eu estou nessa dor. E aí eu venho de novo para essa dor. De novo para. Cada vez a tendência é que ela venha mais suave até uma hora que não acontece mais. Então, aceitar e viver a dor por inteiro também nos fortalece. Esse é um recado final aqui para que a gente faça a nossa superação. E com isso, vamos chegando ao final dessa nossa aula. Eu vou convidar todos que estão aqui a fechar um pouco os olhos para a gente fazer o nosso fechamento da aula. Vai se dando conta de que a gente passou aqui quase uma hora em contato com a energia dessa palestra, sobre como purificarmos as nossas imagens. Passamos também em contato com a energia do guia do Pestor, que nós pedimos que viesse até aqui nos ajudar, nossos helpers espirituais, que transmitem a energia do guia do Pestor para nós. E vamos todos juntos, sintonizando com as últimas palavras do guia nessa palestra. Que todos meus caríssimos irmãos e irmãs humanos aqui reunidos recebam e absorvam essa bênção divina que jorra para vocês. Que alegres bênçãos de amor os envolvam e penetrem. Estejam em paz, meus queridos, estejam em Deus. Vai respirando tranquilamente essa bênção final. E vá se perguntando qual foi o principal aprendizado desta aula para você. Quando você tiver esse aprendizado, pode abrir os olhos. Para quem está vendo gravado, pode anotar. Se quiser, pode comentar aqui no YouTube. E Cris, você quer compartilhar o principal aprendizado que veio para você? Quero, quero. Eu achei perfeito, assim, muito, muito, assim, gratidão mesmo, quando foi colocado aquilo, porque eu ficava muito nisso, né? Não é que eu procure, não, porque já tem tanta da bagunça para arrumar, sabe? É tanta coisa. Tipo assim, não é que eu fique procurando, porque nem dá para procurar, porque já é tanta, já é muita coisa. Mas, como você disse, muitas vezes está tudo tranquilinho, certinho, mas é um convite de você crescer. Então, achei muito interessante, porque eu imaginava que não fosse.
que você tem que procure que sempre vai ter alguma coisa para resolver. É como se você também não vai estar, né, cutucando coisa. Não, peraí, o que é que dá para me fazer diferente? Tem que estar procurando problema o tempo todo. Então, Uhum. assim, eu gostei muito. Gratidão, viu, Heitor? Que bom. Gratidão mesmo. Pode deixar Aí eu os lembrei. problemas vêm, e eles nascem da gente mesmo, a gente percebe, a gente, putz, pisei na bola. Aí tem uma questão nossa para trabalhar. Eu, pelo menos, lido muito com peça assim, eu vou tocando. Uma hora eu piso na bola. Opa, aqui apareceu. Vamos trabalhar. Então, Uhum, uhum. Pois muito é, eu bom. lembrei, eu já li essa palestra, né, que você pode vivenciar uma encarnação dentro da outra, e tem sentido, sim. É, muito bom. Gratidão. Geda, eu não sei se você consegue ou pode ligar o áudio onde você está, senão a gente finaliza. Lembrando que, vamos ver se a Geda fala alguma coisa. Não? Tá bom. Então, na semana que vem, vamos falar sobre o significado das vitórias e derrotas na vida. Então, um grande prazer poder estar aqui com você, com quem está vendo gravado também. E semana que vem estaremos aqui novamente. Quem está vendo no YouTube, se quiser, pode colocar algum comentário. Se ficar com alguma dúvida, é só escrever nos comentários. A gente entra em contato ou fazer contato aí também pelo site. Tá bom? Um beijo grande para todo mundo. Até semana que vem.